Boa noite a todos. É assim uma imensa alegria, né, estar revendo algumas pessoas, outras que eu estou vendo aqui, pelo menos percebendo aqui pela primeira vez, mas se sintam todos abraçados. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre Joana. Quando a gente fala Joana de Ângeles, vem logo à nossa mente as obras psicológicas, de uma forma assim, no movimento espírita. Joana ficou muito conhecida, né, ficou muito ligada pelas obras psicológicas, mas as obras de Joana é muito maior do que as obras psicológicas. Joana, ela psicografou em torno de 80 livros. Desses 80, só 16 compõem as obras psicológicas, ou 20%. O restante das obras de Joana, ela sempre busca o consolo, ela sempre busca o esclarecimento, e a grande proposta dela é o aprofundamento ou o nosso autoconhecimento para nós fazermos a transformação moral. Ela psicografou o primeiro livro dela, que nós chamamos Messe de Amor, em 1964, e as obras psicológicas ela começou a psicografar 25 anos depois, em 1989, que é o primeiro livro da série, que é Jesus e a Atualidade. Joana, ela se propôs a escrever as obras psicológicas numa forma de homenagear Kardec pelo pioneirismo que ele teve de escrever os jornais psicológicos, que nós conhecemos como Revista Espírita, onde, na época que ele começa a escrever, Freud tinha apenas 1 ano, e ele se debruça sobre esse grande conceito que hoje, né, é muito popular, o inconsciente, onde ele vai trazendo nas suas revistas esses fenômenos que a ciência hoje ela chama dos fenômenos parapsicológicos. Então, é essa a grande homenagem que ela faz escrevendo essas obras. Então, eu convido, né, como espíritos que somos, nós somos peregrinos, estamos indo e vindo, e cada vinda nossa, nós estamos fazendo uma jornada. Quem assiste muito filme, né, principalmente o filme da Marvel, a gente diz a jornada do herói ou da heroína, que é aquele percurso. Então, cada retorno nosso, nós estamos fazendo essa jornada, e nós vamos ver alguns atributos, né, alguns conceitos necessários para que possa fazer essa nossa jornada. É uma jornada individual, ninguém pode fazer. É um mago, né? Como a gente queira falar. E aqui nós vamos trazer um pouco fazendo essa simbologia. Então, vamos lá. E aí, a primeira pergunta que eu gostaria para a gente refletir, todos nós, quem sou eu? Nós sabemos quem nós somos realmente? Quem é você? Isso é uma reflexão para nós. Muitas vezes, né, acontece da gente dizer assim, meu Deus, se um fato, um acontecimento, eu não sei como é que eu reagiria àquela situação. Ou, outras vezes, a gente está passando por um problema que a gente diz, meu Deus, eu não vou conseguir. E quando vê, nós temos conseguido. Então, veja como nós, diante, né, de todo esse imenso, às vezes a gente realmente não se conhece.
Quando nós estamos falando de autoconhecimento, é nós identificarmos que emoções, que sentimentos, que pensamentos habitam em nós. Porque muitas vezes nós vamos agindo na vida de forma externa e nós não conseguimos fazer. Quando a gente fala muito, né, na área da autoajuda, na área da psicologia, para nós, quando a gente fala em autoconhecimento, é fazer esse mergulho interior. Quando a gente diz o mergulho interior, é um mergulho na nossa mente. Porque os conteúdos da nossa mente são os pensamentos, as emoções, os sentimentos. E ele funciona em conexões, né? Quem lida com internet, a gente dá o comando e ele já responde. Por isso, quando acontece um fato externo que seja semelhante e parecido com situações que nós vivenciamos, ele desencadeia, e aquele fato que a gente tentou esconder tanto da gente, ele se apresenta. Muitas vezes a gente vai reagindo na vida, porque a gente não para pensar, e a gente vai só reagindo. Porque quando nós começamos a identificar por que eu reajo dessa forma, porque quando Eva me disse aquilo, eu fiquei tão chateada, me incomodou tanto. Faz uma semana e aquela coisa está ali. Né? Hoje, numa linguagem moderna, está ali aquele moído. E eu vou, e aquilo me incomodando, e eu não sei identificar. Porque essas emoções, esses sentimentos, eu escondi tanto, eu joguei tanto debaixo do tapete. Como energia, a gente não pode anular, energia nós transformamos enquanto nós não assumimos, ou seja, não trazemos para a gente ver. E imagine vocês que nós estamos falando dessa nossa jornada. Mas quantas pessoas não têm contida em nós dessas longas jornadas, dessa caminhada evolutiva que nós temos? Essas jornadas nós tivemos, como nessa, encontros e desencontros. E a finalidade de nós estarmos aqui é promover esse encontro conosco mesmo. Não é com o outro, é com a gente. Porque quando nós estamos com essas questões gerando conflito, gerando incômodo, gerando desconforto, nós não vamos estar apaziguados. E aquele outro que apresenta determinadas circunstâncias que tem a ver com esses meus conteúdos, ele vai estar tornando claro para mim essa coisa que eu estou querendo esconder de mim mesmo. Por isso que a gente não esconde. Quando diz, né, a gente engana a todo mundo, menos a gente mesmo. A gente escuta muito, né, quem participa, mesa mediúnica, os espíritos chegam, a gente esconde o tempo todo dos outros. Mas quando nós chegamos lá, que nós estamos com a nossa mente, e aí a gente chama visão, né, nossa visão dilatada, a gente não tem como esconder. Então, o autoconhecimento, Joana também, na literatura dela, ela vai falar muito em autoencontro. Porque o autoconhecimento, ou o autoencontro, ela diz que é essa busca de nos reencontrarmos conosco mesmo. Porque nós somos luz, nós somos energia, nós somos seres divinos. E pelas nossas escolhas, nas nossas jornadas, as escolhas indevidas, por conta desse corpo material, ele nos proporciona sensações muito fortes, e nós começamos a decidir, né, o nosso livre-arbítrio, a fazer as nossas escolhas por essas sensações, aquilo que nos dá prazer, pelas paixões, poder, posses, e aí vão gerando os vícios que é por onde nós estamos, os vícios, sombras, imperfeições, né? Como a gente queira chamar, as questões negativas. Então, esse
quem sou eu é o ponto de início da nossa caminhada. E aí Joana nos traz, né? Busca, pois, conhecer-te a ti mesmo e vencerás a ignorância e a indigência espiritual. Quando a gente fala de ignorância, nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes. Ignorante no sentido de não termos conhecimento. Então, nós estamos buscando conhecer essas emoções, esses sentimentos. Nós, quando estamos no consultório, como psicólogo, a gente nunca pergunta o que é que você está pensando. A gente pergunta o que é que você está sentindo. Porque essa é a matéria-prima, é a matéria mais importante para nós nos conhecermos. Porque são vibrações muito densas, são vibrações muito fortes, as emoções, o sentimento, esse pensamento, e é essa que vai fazer o registro na nossa mente, que nós vamos acionar através das lembranças e das memórias. Por isso que quando acontece algum fato, criança, algo que aconteceu, que marcou muito a vida, é natural que aquilo que foi ruim a gente queira esquecer. Que somos espíritos imortais. Nós ainda nos vemos como esse corpo material, esse corpo perecível, que é a nossa maior identificação. Para a gente se conhecer, aí a gente vai lembrar uma máxima do Cristo, que ele vai nos dizer: amar ao próximo como a ti mesmo. O que será amar o próximo como a ti mesmo? É nós nos redescobrirmos nas nossas fragilidades, imperfeições. Quando eu começo a identificar e aceitar, consequentemente, eu vou aceitar que o outro também tem as suas fragilidades, Porque enquanto eu não aceito, enquanto eu não me vejo portador dessas questões, perfeições, sombra, como nós queiramos chamar, eu não consigo ver no outro, apesar do outro projetar em mim aquilo que eu tento esconder de mim. E aí vem o nosso Criador. Nós precisamos, como a questão material, nós temos os nossos pais, são as referências, é como nós nos construímos. Nós precisamos ter também essa compreensão de um Deus. Sabemos que ao longo da história nós tivemos o Deus politeísta, vários deuses, as forças da natureza, pela ainda nossa ignorância, nós atribuíamos a divindades, depois veio o monoteísmo, que é o Deus que ainda habita em nós, apesar de Jesus ter nos trazido Deus Pai, mas a gente ainda tem, que Joana ela coloca como os atavismos. Nós ainda temos esse Deus dos exércitos, esse Deus que pune, esse Deus vingador, esse Deus que castiga, que dá sofrimento aos seus filhos, ao mesmo tempo que mata esses filhos. Então, é esse Deus guerreiro, que nós ainda cultuamos. Jesus vem e nos traz esse Deus como Pai. Esse Deus de Moisés é um Deus muito externo. Quando Jesus traz Deus como Pai, ele traz para dentro de nós, aproximando esse Deus. E isso, na época de Jesus, criou uma grande polêmica com os judeus, porque eles tinham aqueles conceitos desse Deus que só aqueles
o fariseu, os rabinos, podiam interceder junto a Deus, e aí tenha todos aqueles rituais, e Jesus quebra todo um paradigma de uma época. Imagine que chegou ao ponto de Jesus ser crucificado, porque ele trouxe esse Deus muito íntimo. É mais ou menos a gente que tem um costume aqui no Nordeste de chamar papai, painho, e aquilo foi considerado uma heresia. Então, nós ainda continuamos, pelos atavismos no nosso inconsciente, usando esse Deus que castiga, que pune, quando nós não fazemos aquilo que achamos que é o correto. Está tão distorcido essa ideia de Deus, né? E João traz para a gente, Deus é amor, a doutrina trouxe para a gente, Deus, causa primária de tudo, e a gente, né, fala, mas a gente não vivencia ainda esse Deus, a gente ainda vivencia esse Deus punitivo. Algumas semanas atrás, eu escutando, né, um líder religioso fazendo uma corrente de oração, pedindo para que uma determinada máquina no dia falhasse. Veja que nós ainda estamos usando Deus nessa concepção materialista. E é interessante que Jesus nos trouxe, né? Ele disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Não podemos misturar, né, agradar a Deus e a Mamon, porque são valores diferentes. É o Deus do Espírito que é da nossa essência, não é um Deus material. Nós podemos, né, nós ainda, quando ela fala lá, a indigência espiritual que nós vivemos, porque nós vivemos como pedintes materiais, nós não fazemos os pedidos para o Espírito, nós ainda pedimos emprego, passar num concurso. Imagine que Deus seria isso se de repente tem um concurso, uma vaga, se inscreve eu e Eva, e a gente começa a rezar a Deus para que eu passe, e Eva para que ela passe. Veja que quando a gente vai analisando, o que a gente teria que pedir? Fazer a nossa parte, pedir a Deus que nos ilumine, que nos acalme, que dê tranquilidade, porque a gente sabe que o fator emocional na hora da prova pesa. Mas a gente ainda entra nessa de sermos privilegiados. Então, Deus, nós precisamos reorganizar em nós esse conceito que nós temos de Deus, não só na palavra. É tanto que Jesus dizia, né, aquele que diz, Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Porque não é o falar, é o vivenciar, é a nossa prática que vai dizer quem realmente nós somos ou como nós estamos. E aí, Joana nos diz, a natureza divina chama-se amor e não possui os matizes do temperamento humano, que desejou fazer Deus à sua imagem, sem desejar semelhar-se à imagem de Deus, que é misericórdia e bondade. E aqui também me lembra um outro fato que aconteceu mês passado, principalmente para nós espíritas, porque nós já vivenciamos isso. Quando eu digo nós, não essa geração, mas a geração bem lá atrás que nos antecedeu, no início do século, quando nós fomos perseguidos da polícia adentrar, porque não era aceita esses conceitos que a doutrina trazia. E uma figura pública fez uma comparação, trazendo como a nossa co-irmã, a religião africana candomblé, como se fosse do demônio. E interessante, né? Veja que a asepsia é como se o Deus fosse, né? A música hoje, quando o grupo estava cantando, né? Que falou sobre Deus, falou até sobre os hinos que aqui cantavam, né? As músicas, que era de um todo, é um Deus único, cada um está apenas interpretando da sua forma. E o interessante é que os nossos irmãos africanos,
por estar submetido à religião oficial do país, que era a católica, eles criaram o sincretismo, trazendo para suas divindades as imagens católicas. Nos Estados Unidos, a religião predominante é o protestantismo. Os nossos irmãos africanos, eles também fizeram o sincretismo, e aí é o Espírito Santo, que é o que o protestantismo traz, e eles fundaram as igrejas pentecostais, que hoje no país nós temos as neopentecostais, que já são derivações. Daí, quando assistimos os filmes, nós vamos ver que eles cantam muito, eles dançam, porque são adaptações. Aí a gente volta àquilo do conhece-te a ti mesmo, né? A ignorância. Então, muitas vezes nós estamos agindo e falando por simples ignorância, por não termos esse conhecimento de respeitar o outro. Então, seguindo aqui, e como é que a gente fazer diante de tantas opiniões diversas, né? Tantos conceitos de Deus? Hoje a gente fala muito, estamos vivendo uma polarização terrível, né? Dentro da própria família. Como nós vivermos, né? De forma, com opinião tão diversas? A primeira coisa que a doutrina nos ensina é que nós somos espíritos em fases evolutivas diferenciadas. Somos iguais porque nós viemos do mesmo Pai, do mesmo Criador. Mas somos diferentes porque nós temos experiências diferentes, individuais de cada um no seu tempo, na sua época. Uns já faz mais tempo que chegaram, outros estão mais recentes, outros conseguiram, numa encarnação, ter mais conquistas. Então, somos espíritos diversos, em diversos níveis evolutivos. Como é que nós queremos agora que todos pensem da mesma forma? Quem tem mais de um filho vai ver temperamentos diferentes. Como é que a gente quer padronizar uma sociedade que todos pensem da mesma forma? Eu tenho visto, né, muito nos carros uma questão de família tradicional. E isso tem me gerado questionamentos, porque é uma área que eu trabalho. O que é que a gente entende por família tradicional? Porque a questão do espírito chegar ao planeta, ele vai sempre chegar através de um óvulo e de um espermatozoide. É ciência. Não tem como ser diferente. Agora, modelo de família tradicional é aquela onde o homem trabalha e a mulher fica em casa. Vamos ter esse modelo ainda no nosso planeta? Temos. Mas a grande maioria da família hoje, o homem e a mulher trabalham porque há necessidade, há todo um custo em educação diferente do início de Abraão, lá no Antigo Testamento. Inclusive, o problema de Abraão até hoje, nós estamos ainda pagando, né? Porque Sara não podia engravidar, ela ofereceu a escrava dela, a escrava engravidou, depois Sara engravida e Abraão e Sara aceitaram Isaque como primogênito e não Ismael. Para os muçulmanos, Ismael é o primogênito de Abraão. Então, veja que modelo de família nós vamos falando aí. Quando trazemos para hoje, que modelos nós estamos falando? Aquele modelo de família, homem, mulher, que o marido chega bêbado em casa, bate nos filhos, bate na mulher. Aquele modelo de família, homem e mulher, que ele tem uma outra família e deixa faltar as questões em casa de subsistência, porque tem que dividir com a outra. Aquela família que o marido foi embora e a mulher é quem vai para a luta trabalhar, e a mãe, que é a avó,
fica em casa cuidando do filho. Já paramos para pensar o que é o modelo de família tradicional que nós estamos colocando? Aquela criança que foi abandonada e que está no orfanato, ou que por ser agredidas pelos pais por questões de drogas e outras coisas, está para adoção, e um casal homoafetivo vai e cuida dessa criança. Porque lá no Evangelho, ele vai chamar a atenção para nós do homem de bem. Porque a nossa missão, como pai, como tia, avó, professor, profissional, é formar pessoas de bem para a sociedade. Então, o que interessa para a espiritualidade é o caráter daquelas pessoas que estão formando esses espíritos que estão chegando. Não é família tradicional que vai dar essa perspectiva. Então, a gente precisa trazer o estudo da doutrina para a gente colocar em prática. Então... Na família tradicional também não tinha espírita. Será, hein, Eva? Na família tradicional, o espiritismo passa a ser aquele que desviou o caminho, né? Pois é. Aí o que é que Joana vai dizer diante de tudo isso? Porque nós sabemos, né? Eu posso não concordar com Eva. É um direito meu. Mas é um dever meu aceitar a opinião dela. Isso é o que nós chamamos respeito, que está em falta no nosso planeta, como nós estamos aqui no nosso país. Então, Joana vai dizer, discordar fraternalmente, portanto, é direito de todos. Eu tenho minha opinião, ela tem a dela, vocês aí, cada um tem a sua. Você entendeu a minha colocação? Não sei se o pessoal entendeu. Deixa eu contar. Perdão, não é para se interromper palestra, tá? Quando eu fiz a colocação de que a família tradicional também não tem espírita, é reforçando essa colocação brilhante que você está fazendo. Da inclusão, do respeito, de que a família tradicional, essa pseudo-família tradicional, e que quantos que sofrem preconceitos e discriminação, e que há muitos ainda julgam, mas se for ver, ser espírita para essa família tradicional também não é normal. Né? Quantas pessoas que querem ser espíritas E não podem porque a família tradicional não permite. não aceita, não permite, porque é coisa do demônio. Então, se for discriminar uma relação homoafetiva, uma relação de separação e no segundo, terceiro casamento, então, ser espírita também fere os princípios de uma família tradicional. Foi nesse sentido que eu quis fazer. Não sei se foi assim que você entendeu. Foi? Porém, disso decorrente, expressa inferioridade moral que deve ser corrigida. Então, veja, né, analisando o momento que nós estamos vivendo no nosso país, como nós estamos observando ainda o nosso atraso moral. Aí a gente volta lá para o conhecimento, a nossa ignorância. Nós ainda estamos julgando, né? É o nosso julgamento ainda. E nós, né, continuamos nessas discordâncias. Quando ela diz aqui que é direito de todo, mas fraternalmente. Eu, quando era criança, no interior, ouvia muito meu pai dizer, principalmente quando chegava essa época que as coisas no interior são mais assim acirradas, ele dizia, tem 3 coisas que não se discute: política, religião e futebol. E nós perdemos esses critérios, né? Nós perdemos o bom senso. Nós não estamos conseguindo, porque para a gente conviver em sociedade, a gente precisa desse elemento, respeito. Senão, nós não vamos conseguir, porque nós vamos querer criar padrões e nós temos uma diversidade imensa. Vamos pegar a natureza. A diversidade da natureza é imensa. Se a gente for para o mar, a diversidade de peixes é imensa.
Como é que nós, que temos um elemento fundamental que nos diferencia dos outros animais, que é o raciocínio, nós parece que estamos pior do que eles. Porque eles usam o instinto porque não têm essa capacidade de raciocinar. Ele vive pelo instinto. E nós estamos vivendo pelos instintos. Agindo e reagindo, agindo e reagindo. Nós não estamos conseguindo uma ação, eu tenho uma outra ação. Não, eu vou vivendo só de reações. E aí, ela vai nos trazer, diante disso tudo, como é que estão as nossas atitudes? Como é que eu estou me portando? E aí, é uma reflexão para nós também. Como está a minha responsabilidade diante desse processo de transição do planeta? Porque nós não estamos aqui por acaso. Nós temos um compromisso. A gente fala muito, é a transição, como se fosse algo externo. E a transição, ela acontece dentro da gente. Aí a gente volta lá para o início da jornada. Conhece-te? Como é que eu estou me comportando diante disso tudo? Como é a minha ação? Já pararam para imaginar a atitude de Jesus quando chegou a mulher adúltera, todo mundo dizendo, olha, é da lei, apedrejar Jesus. Vamos, apedreja aí, que ela é uma adúltera, uma mulher, não chega nem perto de mim. Zaqueu, que subiu numa árvore, imagina se ele dissesse, não, Zaqueu, nem fale comigo que você é ladrão, você não presta. Madalena, não, você é uma mulher perdida, nem se aproxime. Se Pedro, quando pegou a espada para tirar a orelha do soldado romano, ele dissesse, ei gente, pega aí a espada e vamos matar os soldados romanos. Já pararam para pensar a mensagem que Jesus nos trouxe de não violência? Ele disse, né? Quem é que herdará o reino? Quem herdará a terra? Os pacíficos. Foi isso que ele veio dar o exemplo. E o que é que nós estamos fazendo? Nós queremos impor a nossa opinião, a nossa visão de mundo para o outro. E aí nós estamos nos perdendo, né? No que ele falou ontem, as opiniões adversas. Aí Joana vem e nos diz aqui, a intolerância é algoz de quem a cultiva, e o fanatismo que se lhe une é o filho espúrio e perigoso que se movimenta, favorecendo a ignorância e o predomínio da força. É interessante porque quando falta o respeito, o que é que surge? A intolerância. E quando surge a intolerância, que é o que nós estamos vivenciando, se apresenta o fanatismo, que é a fé cega. É essa capacidade que eu começo a achar que eu estou certo e que eu tenho que salvar o outro. Eu começo a defender as minhas ideias com paixões, como paixões, porque isso me dá a certeza de que eu estou certo e que eu vim salvar o outro. Quando Jesus não veio, ele veio nos mostrar como é que nós nos salvamos. E a fé cega, ela vai dando, passa muito pela arrogância. Eu me lembro uma música de Milton Nascimento, quem for assim da minha época, da década de 80, 90, né, que foi muito sucesso, que ele falava, fé cega, faca molada. Porque a fé cega é uma faca que corta, que fura, que rompe, que destrói. E é isso que nós estamos vivenciando, né? A começar do seio familiar. Não estamos conseguindo argumentar, não estamos conseguindo respeitar. E Jesus nos ensinou isso tão claro, o respeito. Não fazer ao outro o que não queres que te faça. Esse é o primeiro princípio do respeito. E ele já nos trazia. E aí, o que é que nós devemos fazer, né, para trabalhar
E aí vem algo que nós chamamos, né, Joana trabalha muito, a religiosidade. A religião é uma instituição, Jesus não deixou religião. O homem, pela sua necessidade. Então, as religiões têm a sua importância, essa religação com o Criador. Ela vai trazer... O centro espírita, essa casa religiosa, ela tem que trabalhar a pacificação, a paz, a harmonia, aonde nós estivermos, em qualquer instituição religiosa, onde isso não seja uma fundamentação da casa, alguma coisa está errada. E aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que eu acho assim, muito importante, que ele pergunta, é a questão 838. Kardec perguntou assim: toda crença é respeitável, mesmo quando notoriamente falsa? Vamos lembrar, quando eu falei lá no início do politeísmo, que aí, para a época, era o que a gente acreditava, o trovão era um deus. Hoje, com o conhecimento, né, com a caminhada, a gente sabe que não é um fenômeno natural. Aí Kardec, os espíritos responderam a Kardec: toda crença é respeitável, desde que sincera e quando conduz à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Isso, Livro dos Espíritos, século XIX e atualíssimo para o nosso momento. E aí, ela diz para a gente: as religiões são caminhos que devem conduzir o crente à paz e à felicidade, utilizando-se da metodologia do amor e da compaixão, a fim de serem superadas as más inclinações e induzi-lo ao autoconhecimento, de forma a compreender os limites que o caracterizam e as notáveis possibilidades de crescimento que estão à frente. Então, essa é a grande proposta, é o sentido da nossa religiosidade, nos religarmos ao Criador, ao Pai. Então, ela nos traz, né, um convite, né? Jesus tem feito esse convite, ele vem, continua nos convidando para nós segui-los, né? Vivenciar como ele vivenciou. Ele veio nos mostrar que é possível vivenciar. Imagine, né, que por questões de entendimentos, de opiniões diversas, Jesus quebra o paradigma junto aos judeus, nessa visão do Deus, nesse Deus Pai, e os judeus, né, os sacerdotes, os fariseus, se unem ao Império Romano e crucificam Jesus. Então, veja que é um momento que a religião, Jesus não deixou, mas o judaísmo tinha, era uma religião constituída, se une a um poder e, a partir daí, Jesus é condenado por ter simplesmente trazido uma ideia que é revolucionária, de não violência, de amor, de paz. Aí Jesus vai e diz, quando está lá no seu último suspiro: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Lembra lá a nossa ignorância? A gente não sabe o que faz. Então, é necessário que nós comecemos a despertar, a trazer a doutrina, né, que nós estamos, como diz Beto Guedes, a lição já sabemos de cor, só não resta aprender. Colocar em prática, porque falar a gente já sabe, que Jesus diz, não é dizendo Senhor, Senhor, não é eu dizendo, eu ia lá para Eva, toda semana, estava lá estudando, tudo que tinha no centro eu participava. Isso aí é o nosso dever, porque Deus não é para nos servir, e Jesus disse lá na lavagem dos pés. E a gente tem a ideia que Deus é para nos servir, é garçom, né? Deus, vem cá, Deus. Na verdade, nós é que estamos aqui para servir a Deus.
né? Então, nós precisamos começar a mudar essa concepção desse Deus. Trazer esse Deus que nos protege, que nos dá confiança, nos dá coragem, sabemos que não estamos sós. Começar a ter essa fé que remove montanha que ainda está muito pouca, né? Vacilamos muito. Então, precisamos ter essa compreensão. E aí, Joana diz, né? Pelas trilhas de Jesus, e Jesus continua esperando no fim da trilha percorrida por aqueles que tiveram a coragem de completá-la. Desse modo, não te ouvides nunca de Jesus, daquele que se fez guia e modelo para toda a humanidade, a quem amas e a quem desejas servir. É interessante, né? A gente acha que a doutrina espírita foi que trouxe a fé raciocinada. Ela veio relembrar. Mas Jesus, ele já falava na fé raciocinada. Quando ele vai ensinar a Deus, o nosso Pai, como é que ele diz? Tentando mostrar, né, para aquele povo atrasado, ainda muito ignorante, ele diz: qual é o pai? Qual de vocês que é pai? O filho pedindo um pão, vocês vão dar pedra. Ele dava para que cada um pensasse. Quando a mulher adúltera, lá para jogar pedra, olha, mestre, é a lei. O que foi que Jesus fez? Quem não tiver pecado, ele colocava para nós usarmos a nossa capacidade de raciocinar. E parece que nós perdemos o senso crítico. Não estamos conseguindo fazer a leitura do que a doutrina nos traz, nos esclarece, e estamos embarcando novamente nos mesmos erros que nós cometemos. Então, que fique, né, essa reflexão, que o Mestre Jesus seja realmente o nosso guia e que possamos trazer e colocar, né? Kardec nos dizia, é melhor a gente rejeitar uma verdade do que aceitar 9 mentiras. Então, nós, enquanto espírito, estamos precisando usar a fé raciocinada, usar esse raciocínio para discernirmos o que está acontecendo a começar da nossa família. Que a paz do Mestre fique conosco.